Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou dando início a um ciclo de aulas. Abordarei primeiramente a matéria de musculação e hoje vou falar da história da musculação, de seus primeiros relatos até os dias atuais. Eu sou o Thiago Rosa, graduado em Educação Física, especialista em atividade física na reabilitação cardíaca e populações especiais e tenho as certificações internacionais do TRX, Viper, Cooper PT Mentorship e hoje atuo como personal trainer. Bom, os relatos históricos do treinamento de força são tão antigos quanto as ilustrações do levantamento de peso encontrados no túmulo do egípcio do príncipe Baget, datado de 2050 anos antes de Cristo. Embora as competições de força não tenham sido incluídas nos primeiros Jogos Olímpicos da Grécia, escrituras remotas indicam que o treinamento com peso e competições de força foram tão populares na Grécia Antiga, por volta de 557 anos antes de Cristo. Então, para a gente entender o seu início, né, para a gente entender o quão antigo é a história da musculação. Bom, tem a lenda do Milos de Crotona, datado de 500 a 580 anos antes de Cristo, foi a primeira pessoa a treinar com o princípio da sobrecarga. Eu trouxe uma figura ilustrativa para a gente ter uma ideia de como eram esses treinos, né? Então esse é o Milos de Crotona. Então na primeira imagem lá ele está bem franzino e na terceira imagem ele já está bem forte e hipertrofiado. O Milos carregava um animal jovem todos os dias. Então ele carregou esse animal da sua fase jovem até a sua fase adulta. Então conforme o animal ia se desenvolvendo e ia crescendo, Milos ia aumentando sua força e sua massa muscular, consequentemente ao tamanho e ao peso do animal que ele estava sendo carregado. O primeiro campeonato de musculação oficial foi realizado em Londres no ano de 1901. Teve 156 atletas inscritos, então para a época era um número bem alto, até porque a musculação, o treinamento com peso não era muito difundido. Então, esse foi o primeiro relato. E o nome, o físico mais fabuloso do mundo. O criador do campeonato foi Eugênio Sandel e também um dos primeiros a abrir os centros de treinamento, as academias dos dias atuais. Então, foi uma pessoa bem importante na história da musculação. Esse é o Eugênio Sandel, tem duas fotos aí para a gente conhecer quem foi uma das pessoas responsáveis pela musculação na época. Bom, a história do culturismo se difunde com a própria história da musculação. Então sempre caminhou lado a lado, né? Sempre teve uma pessoa que queria aumentar ao máximo a sua massa muscular e a pessoa que praticava porque gostava do exercício. Em 1950, a sua aplicação era para a melhora da performance de atletas e reabilitação de atletas, né? Então, atletas que estavam lesionados recorriam a essa prática de treinamento com peso para a sua melhora. Em 1960, a sua aplicação começou a ser usada em adultos saudáveis. Então, começou uma procura das pessoas pela prática da musculação. Em 1980, sua aceitação ainda não era grande nos centros fitness e wellness, as academias da época. E isso impedia o crescimento da musculação para todas as pessoas. Algumas pessoas não sabiam ao certo o seu real benefício. Porém, em 1990, o Colégio Americano de Medicina do Esporte divulgou uma nota a favor da musculação, sugerindo que as pessoas também realizassem a musculação para benefício da sua saúde e melhora da qualidade de vida. 2 anos mais tarde, o Jornal Americano de Nutrição Clínica realizou uma pesquisa com o seguinte objetivo: avaliar a diferença dos resultados do exercício aeróbio e de baixa intensidade e a musculação. Então, a pesquisa durou 12 semanas e o resultado foi o seguinte:
O grupo que se exercitou através das atividades aeróbias obteve perda de massa gorda, sem alteração na massa muscular. Já o grupo que praticou a musculação induziu tanto o aumento da massa muscular quanto a redução da gordura corporal. Então foi um ponto muito importante na história da musculação para as pessoas entenderem o real benefício da musculação. Qual que é o quadro atual de hoje? Então, no livro do Negrão, de 2010, Cardiologia do Exercício do Atleta Cardiopata, ele sugere o exercício dinâmico de baixa e moderada intensidade até 50% da contração voluntária máxima, realizada em séries entre 10 e 15 repetições máximas, com intervalo entre as séries, é recomendado como parte complementar de um programa de prevenção e reabilitação cardiovascular. Então hoje tem um avanço muito grande em relação à musculação. Hoje a musculação é bem aceita por médicos, e deve ser realizada não só por pessoas que pretendem melhora no desempenho na prática esportiva ou pessoas que querem uma qualidade de vida melhor e até mesmo as pessoas que realizam a reabilitação cardiovascular. Ok? As nomenclaturas usadas hoje em dia, o que a gente tem hoje de nomenclatura? Qual nomenclatura usar? Isso vai variar de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Eu gosto muito de usar a nomenclatura treino de força, treinamento de força, porém eu vou apresentar algumas para vocês. Exercícios resistidos, exercícios de resistência dinâmica, exercício de força, exercício com peso. Então tem algumas aí nomenclaturas para diferenciar, mas apenas diferencia o nome, pois o objetivo é o mesmo, a prática acaba sendo a mesma. No livro Fundamentos do Treinamento de Força, do Steven Fleck e do William Kramer, eles sugerem duas propostas, né? Um treinamento com resistência e treinamento de força abrange uma ampla faixa de modalidade de treinamento, que inclui pliometria e corrida em ladeira. E a outra sugestão é o treinamento com peso. Normalmente se refere apenas ao treinamento de força comum, utilizando pesos livres e algum tipo de equipamento com peso guiado. Então eles fazem essas duas diferenças aí, que não muda muita coisa, né? E qual que é a área de aplicação? Qual que é a área de aplicação da musculação, né? Então, pessoas que desejam aumentar sua força, aumentar a massa magra, diminuir a gordura corporal e melhorar o desempenho físico em atividades esportivas e vida diária. Então, essas são algumas das aplicações da musculação. Dantas, em 95, sugeriu de forma profilática, terapêutica, psicológica, estética e, mais uma vez, o treinamento. E aqui algumas dos itens da aptidão física relacionada à saúde, né? Então, a composição corporal, função cardiorrespiratória, força, resistência muscular localizada e flexibilidade. Então, a gente pode ver que a força e a resistência muscular localizada estão aqui em alguns dos componentes da aptidão física relacionada à saúde. Então, qual que é a importância da musculação? A pessoa que busca a musculação, ela vai ter aumento da massa muscular, que é tão importante quanto o seu funcionamento cardiorrespiratório. Então, a musculação te dá um aumento de força e você precisa disso para o seu dia a dia. Você precisa disso para subir uma escada, para você segurar um objeto, para você guardar um objeto em algum lugar mais alto, então você precisa de força. Então essa é a ideia da musculação, melhorar essa capacidade física e dar mais autonomia para as pessoas nas suas tarefas diárias. Então essa foi a nossa primeira aula, espero que tenha gostado e pretendo publicar mais aulas com o passar dos dias no meu canal aqui no YouTube, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.